eu vendi a minha filha para um macumbeiro, para ele poder fazer rituais com ela, né? E nesse ritual tinha que tirar a vida dela. Eu tinha ciência de tudo. Porém, quando eu vendi a minha filha, eu estava grávida dela ainda. Então, tipo assim, eu estava querendo abortar a criança. E aí uma amiga minha chegou, né, e me falou isso, porque ela já era de dentro lá do terreiro e tal, e ela soube que esse macumbeiro, né, pai de santo, sei lá como é que chama, queria uma criança. E ele pagava muito bem por isso. E aí eu falei, nossa, então pronto, me leva lá. E ela me levou lá. Quando ela me levou lá, aí a gente conversou direitinho. Eu falei que não sabia o que era, né, o sexo. Ele falou que não importava, podia ser menino ou menina. Não tinha importância alguma. Ele só queria a criança, né, assim que nascesse, para poder fazer o ritual lá. E aí eu fechei. O que ele fez? Ele me deu metade do pagamento. Só que ele falou o seguinte: como você não quer que ninguém saiba que você está grávida, porque eu não queria que ninguém soubesse, né, que eu estava grávida. Aí ele me propôs eu ir para uma outra cidade, né, ficar lá minha gravidez toda. Ele iria me auxiliar, mandar dinheiro e tudo, até eu ganhar o bebê. Quando eu ganhasse o bebê, ele iria lá buscar a criança e levava para fazer os rituais. Ok? Fui para essa outra cidade, né? Inclusive pude levar essa minha própria amiga que me levou nele, né, para poder vender a criança. Ela foi comigo. E aí fiquei nessa outra cidade. Para mim, eu inventei uma mentira para minha mãe, disse para ela que eu tinha arrumado um emprego e tal. E a minha mãe, desde a época que eu nasci, sempre foi evangélica. Vocês entenderam? Só que ela nem imaginava que eu estaria grávida. Ok. Com 8 semanas, eu acho, 2 meses e um pouquinho de gravidez, eu fui fazer esqueci o nome. Fui fazer lá o exame para saber qual que era o sexo da criança. E eu descobri que era uma menina. Porém, eu fui fazer esse exame para saber qual era o sexo por vontade minha mesmo, né? Porque esse pai de santo aí que comprou a criança disse que não se importava com o sexo. Mas aí, gente, conforme o tempo foi passando, a minha barriguinha foi crescendo, sabe? Eu fui adquirindo ali um sentimento, um arrependimento, e eu não podia mais voltar atrás, porque ele já tinha me dado metade do dinheiro. E o restante do dinheiro ele me daria só depois que eu tivesse a criança. E esse dinheiro que ele tinha me dado, eu já tinha gastado boa parte, e não tinha nem como eu devolver esse valor, que já era um valor muito alto, entendeu? Então ali eu estava sem saída alguma. E o que eu fiz? Eu chorava muito, pedia perdão a Deus, porque eu sabia que assim que eu tivesse a criança, ela iria, né, ser usada para um ritual e iria perder a vida ali. Eu estava me sentindo um monstro, sabe? Meu Deus, eu fiz isso por dinheiro, meu pai, como é que eu faço? Não tinha como eu contar para ninguém, nem fugir, porque esse macumbeiro era um macumbeiro muito forte na cidade, né? Todo mundo temia ele, medo dele, enfim. E não tinha como eu contar pra ninguém. E a casa que eu estava, o local que eu estava, que ele estava arcando com tudo, tinha outras pessoas lá, que todos os lugares que eu ia, essa pessoa ia, só pra não correr o risco de eu fugir ou algo do tipo, né? E ele falou pra mim que essa pessoa iria ficar até eu ganhar o bebê. Depois que eu ganhasse o bebê, pronto, eu podia seguir minha vida, ele me dava o restante do dinheiro e acabou. Ok, e aí os meses foram passando, chegou o dia, né, de eu ter essa criança. Gente, na hora que a minha bolsa estourou, eu recebi uma ligação da minha mãe. E quando eu recebi a ligação da minha mãe, a minha mãe falou assim, ó, escuta, só escuta e me responde com sim ou não. Aí eu falei, o que aconteceu, mãe? E ela falou assim, olha, o Deus que eu sirvo é o Deus dos deuses, meu Deus, ele é fiel. E Deus me revelou isso, Deus, sabe, tudo que eu tinha feito, tudo que estava acontecendo, Deus revelou para minha mãe. E aí minha mãe foi falando, eu fui falando sim, fui falando sim, fui falando sim. E minha mãe falou assim, Deus me mostrou você no sonho, minha filha, muito desesperada e arrependida e chorando, dizendo a Deus que não tinha saída. E Deus, ele me disse naquele momento que tinha saído assim, porque ele era o Deus dos deuses, tá? E o Deus que eu sirvo, eu entreguei toda a minha família para ele, até a minha 3ª geração. E a minha mãe começou a falar, e minha mãe disse, essa criança eles não vão tocar, porque Deus não vai deixar. E eu falei, ô mãe, mas como eu queria que realmente isso fosse verdade. Aí eu ia acreditar mesmo que Deus realmente é Deus, porque isso é uma coisa impossível, mãe, não tem como, mãe. Aí ela falou assim, tem, minha filha, se isso vai acontecer não pela sua fé, mas pela minha fé, mas o teu clamor Deus está ouvindo. Então desabafa com Deus, fala com Deus a todos os momentos, todos os
segundo, todas as horas que Deus tá te ouvindo e Deus é contigo. Deus nunca te abandonou, tá? Porque eu sempre orei por você, por toda a minha família, e eu sei, né, que o inimigo vinha a todo tempo querendo tocar nos meus, mas ele não consegue tocar nos meus. Por isso que você achou que teve essa oportunidade, porque foi a armadilha do inimigo, mas ele quebrou a cara, porque ele não vai conseguir. Foi isso que minha mãe falou, e minha mãe falou: acalma o teu coração, dorme tranquila. E aí eu falei: mãe, como é que eu vou dormir? Minha bolsa estourou. Ela falou: pois é, mas você ainda vai dormir mesmo com essa bolsa estourada, esse bebê só vem cedinho. E foi dito e certo, gente. Realmente minha bolsa estourou e eu fui pro hospital só de manhãzinha, que foi onde eu comecei a sentir muita dor mesmo. E aí essas pessoas que esse pai de santo tinha pago, né, me levaram pro hospital, ligaram pra ele. E quando eu tive a neném, eu olhei pra ela, o rostinho, a coisa mais linda do mundo, chorei muito e falei: que seja feita a vontade de Deus, porque se Deus é Deus mesmo, se Ele é o Deus que a minha mãe tanto prega, que minha mãe tanto diz, então é agora que tudo vai acontecer, né? E pedir perdão naquele momento, enfim, gente. E aí, não demorou muito, lá entra o pai de santo, na sala. A hora que ele entra na sala, eu olho pra ele assim, né? E eu não consigo falar nada, eu só comecei a chorar. No momento que ele foi pegar a criança, parece que alguma coisa, assim, sabe, gente, uma brasa de fogo nas mãos dele, não sei, eu sei que ele começou a gritar, sabe, tipo, como se ele estivesse se queimando. E aí, naquele momento, parecia que tinha muitas pessoas falando com ele, só que eram os espíritos lá, né, falando com ele. E ele começava a questionar: como assim? Tem sim, eu vou pegar sim, por que não? E esses espíritos meio que começavam assim, pelo que ele falava, os espíritos estavam falando para ele se retirar dali, que ele não podia ficar ali, que ele não podia tocar naquela criança, porque aquela criança era escolhida de Deus, né? E falou: e ele tá aqui, falava, né? Ele tá aqui, o grande tá aqui, o grande tá aqui, sai daqui, aqui não é o teu lugar, nessa criança a gente não vai poder tocar, ela é escolhida. E começou, sabe, gente, ele começou meio que uma discussão naquele momento. E aí ele falou assim: já que eu não posso pegar, eu vou pedir para qualquer outra pessoa pegar para mim. E aí ele arrumou uma pessoa aleatória para pegar a minha bebê. E quando essa pessoa aleatória veio para pegar minha bebê, não conseguiu também. Falou: meu Deus, o que aconteceu? O quê? Não, quando eu chego perto da criança, parece que eu tô metendo a mão no fogo, eu não tô conseguindo chegar até a criança. E foi impossível já aquilo acontecer. E aí, meio que naquele momento, teve meio que uma rebelião lá entre ele e os espíritos lá. E ele começou, sabe, gente, a arder, a se queimar, e gritava. E aí ele falou assim pra mim: deixa eu te falar, eu não vou levar mais o teu filho, a tua filha. Eu não vou levar mais a tua filha, o dinheiro que eu te dei, você pode ficar despreocupada, eu não quero, só manda ele sair daqui, porque tá doendo, tá queimando a gente. E aí, naquele momento, eu só sabia respirar aliviada, sabe, gente? Eu respirava aliviada. E me veio um hino que minha mãe sempre cantava quando a gente era criança. E eu comecei a cantar o hino naquele momento e segurei a minha filha e comecei a balançar. E parece que quanto mais eu balançava a minha filha, mais incendiava o lugar. Sabe, gente? Mais incendiava. E naquele momento, gente, que ele começou a se retrocer com a canção, né? Com o hino que eu estava cantando, filha. Naquele exato momento, aquele pai de santo começou a passar muito mal. Só que eu vi ele gritando, dizendo que tinha algo queimando ele por dentro. E do nada ele caiu. E no momento que ele caiu, gente, e não demorou muito, chegou o pessoal do hospital. E quando esse pessoal chegou, pegaram ele e falaram: uai, como assim? Ele acabou de ter um infarto. Esse pai de santo acabou falecendo naquele momento. E isso serviu, gente, assim, de um aprendizado tão grande. A minha fé, ela aumentou tanto, eu acreditei tanto na existência de Deus e comecei a pedir perdão a Deus, né, por ter duvidado do poder que Deus tem, sabe, do cuidado que Deus tem com todos aqueles que amam Ele verdadeiramente, que seguem Ele verdadeiramente, que tem fé nele, entendeu? Que o mundo espiritual existe, enfim. E hoje eu estou aqui com a minha filha, né? Minha filha já tem 3 aninhos de idade, hoje eu sirvo esse Deus maravilhoso. A minha filha já é uma levita do Senhor, ela é usada pelo Senhor com 3 aninhos de idade. Mas enfim, gente, eu queria trazer, né, o meu testemunho aqui para vocês, para servir de reflexão, tá? Saibam que Deus é Deus. Deus tudo pode, e a gente tudo pode naquele que nos fortalece. E exemplo disso é a minha história hoje, que eu estou trazendo para vocês.